Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram um homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, lhe disse: Que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, tua fé te curou. E imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Versículo 51, Jesus lhe respondeu, disse: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Se você pode, com muito carinho, diga para quem está do seu lado: essa é uma manhã de restauração. Diga de novo: essa é uma manhã de restauração. Mas diga para ele: só tem um detalhe. A restauração é para os que reconhecem não o que ele pode fazer, mas quem ele é. Então, se você entra glorificando a Jesus. O versículo 46 ao 52 do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu São Marcos traz para nós a narrativa bem resumida da história de um homem conhecido ou chamado como Bartimeu. Abrindo aqui um parênteses, Bartimeu não era o seu nome. Bar, no original, no grego, significa filho, e Timeu era o seu pai. Então esse moço era conhecido por aquilo que ele era, filho. Vou dizer de novo, esse moço era conhecido pelo que ele era, filho. Eu já quero abrir um parênteses aqui para te dizer: você tem paternidade. Você tem paternidade. Você é filho. E é filho de um Deus vivo. Bartimeu, filho de Timeu, ele está vivendo uma situação tanto que adversa, porque ele é cego. E para ele poder manter o seu sustento, garantir pelo menos a sua sobrevivência, ele vai precisar mendigar. Ele vai precisar pedir esmola. Acontece que, diferente do cego, segundo escreveu o evangelista João, o filho de Timeu não era um cego de nascença. Bartimeu não nasceu assim. Não foi uma doença que o deixou cego. Não foi um acidente de percurso que o deixou cego. Abrindo parênteses aqui para explicar a história. A história vai dizer que Timeu, o pai desse rapaz, ele era um guerreiro por Israel. Até que num tempo ele precisa ir para a Palestina, já avançado em idade. Chegando o período do seu descanso, nos dias atuais, diríamos que estava se aproximando o tempo da sua aposentadoria. Ele sabe que não pode mais guerrear, ele sabe que não pode mais trabalhar para o exército de Israel. Sua idade não permite, sua força física não permite. Mas ele quer continuar trabalhando, então ele vai se tornar um grande negociador. Ele vai se tornar um grande empresário, se é que eu posso assim dizer. Eu sei que ele vai se tornar um homem de grandes posses. Ele vai se tornar um homem muito rico. Só que daí Palestina, ela é tomada, ela é invadida, ela é dominada pelos romanos. E os romanos vão começar a olhar para aquele homem e vão dizer: não, ele tem posses demais. E além de ter posses demais, ele é agora aposentado. Além dele ter posses demais, nós vamos precisar pagar um salário para ele. E não tem necessidade, ele não precisa. Aí a história vai dizer que tudo que era de Timeu é confiscado por Roma. Timeu, ele olha para aquela situação e ele diz: inadmissível, eu não posso concordar. Porque eu trabalhei para ter a minha aposentadoria, eu trabalhei durante muitos anos. Eu me gastei, me desgastei, eu me esforcei para eu ter o que é um direito meu. E agora, além deles quererem tirar o meu direito, eles vão tirar aquilo que eu conquistei também pelo meu próprio suor, todos os meus bens.
aí de um guerreiro ou um guerrilheiro por Israel, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que Timeu agora vai se tornar um revoltoso. Ele olha para Roma e ele diz, não aceito o sistema. Ele olha para Roma e ele diz, não vou permitir que o sistema impere. Um revoltoso é justamente uma pessoa que se levanta contra todo e qualquer sistema imposto por um governo. E ele diz, não vou aceitar. Roma começa a perceber que Timeu não era apenas um guerrilheiro. Roma também entende que Timeu não era apenas um homem de grandes posses, mas era um homem decidido a tudo quanto ele queria fazer. Os romanos entenderam que precisavam parar Timeu de alguma forma. E por que querem pará-lo? Porque ele se levantou contra o sistema? Não! Porque ele não era apenas um revoltoso, mas ele era um homem de grande influência. E além de ele ser um revoltoso, ele está agora formando grupos de revoltosos. Agora não é um homem que está contra o sistema, agora são diversos grupos. Roma olha para Timeu e fala, precisamos pará-lo. Ele é um grande influente, esse número vai crescer, esse povo pode se tornar um exército que vai lutar contra nós. E como é que vai parar Timeu? A única maneira de pará-lo, haja vista que ele já está velho, haja vista que ele já é avançado em idade, é nós matarmos ele. A história diz que Timeu vai morrer crucificado. Só que ele já tinha um filho, que é esse moço aqui, conhecido como Bartimeu. Os romanos olharam para o filho de Timeu e disseram, ele já faz parte dos grupos de revoltosos. Aprendeu com seu pai, aprendeu todas as instruções possíveis. E se nós também não pararmos ele de alguma forma, ele vai continuar influenciando esses grupos que já se levantam contra nós. O pai a gente mata, mas o filho, como é que nós vamos parar? O menino ainda é moço, não precisa matar o moço. Se não precisa matar o moço, o que vamos fazer com ele? Os romanos entendem que uma pessoa sem visão automaticamente é uma pessoa sem direção. E uma pessoa sem direção automaticamente é alguém que nunca vai ter nada na vida, que nunca vai conseguir nada na vida. O que nós vamos fazer? Vamos deixá-lo cego. Aí a história vai dizer que não apenas deixaram o menino cego, mas literalmente arrancaram o seu globo ocular. E quando arrancam o seu globo ocular, qual é a ideia? Não haverá a mínima possibilidade dele enxergar um palmo à sua frente. Não haverá a mínima possibilidade dele ter a sua autodireção. E se ele não tem a sua autodireção, como é que ele vai direcionar alguém? Estão olhando para o filho de Timeu e estão dizendo, nós acabamos com todas as possibilidades da sua história. E se ele quiser, no mínimo, sobreviver, dá uma capa para ele. A capa que a história diz que o filho de Timeu usa é como se fosse uma legalidade que os romanos estão dando para ele poder pedir esmola. Não basta tirar a direção do menino, tem que literalmente colocá-lo numa condição de humilhação, porque até para você sobreviver você vai depender da gente. Resumindo, é essa a história de Timeu. Resumindo, é essa história, esse motivo pelo qual o Bartimeu está cego. Não é cego de nascença, não é uma doença, não é um acidente de percurso. Na verdade, é uma vingança por uma situação que ele não tinha responsabilidade nenhuma. Mas está tudo bem, porque o menino entendeu. Tiraram a minha visão, mas não me mataram. E se não me mataram, por mais que acreditem que não tem a mínima possibilidade para a minha história, eu vou dar a minha própria possibilidade. Aleluia. Você pode começar a pregar comigo, diga para quem está do seu lado, se não te matou, não terminaram com as possibilidades. Dá para ficar melhor? Diga, se não te matou, dá para acreditar em qualquer possibilidade. É o Bartimeu. Ele vai agora lutar pela própria sobrevivência. Bartimeu tem uma capa que está sobre os seus ombros. A capa que Bartimeu está usando, como eu disse, não é uma roupa que ele decidiu vestir, não é um acessório que ele comprou em qualquer loja de esquina, não. A capa que Bartimeu está usando é uma capa de Roma, como se desse para ele a legalidade para ele pedir esmola onde ele quiser. Mas como é que vão saber que a capa é de Roma? Como é que vão saber que a capa é exatamente o acessório que Roma entregou para ele ter liberdade de pedir esmola, principalmente dentro de Jericó, um lugar onde não havia essa permissão assim aberta?
A capa de Roma tinha o seu símbolo, tinha o seu emblema. E qual era o símbolo da capa? O símbolo principal de Roma. E qual era o símbolo principal de Roma? Uma águia. Preciso abrir um parênteses novamente. Não sei se alguém aqui já ouviu ou já leu a história da águia, mas eu vou resumir ela para você. Porque a águia, quando ela vai chegando na média ali dos seus 40 anos, ela já está fraca, ela já não consegue mais ter força para alçar voos altos. A águia já não tem mais força para pegar com o próprio bico a sua própria presa. A águia literalmente está chegando num processo em que ela precisa tomar duas decisões, ou possíveis decisões. A primeira, se entrega para a morte, para não voar mais, para não ter mais presa e automaticamente chegar ao fim da sua vida. Ou ela entender, já estou prestes aos 40 anos, já estou envelhecida, mas eu posso provocar a minha autorrestauração. Eu posso provocar a minha renovação para que eu possa viver mais um tempo. E diferente de toda e qualquer ave, a águia é a única que vai entender a importância de se auto-renovar, de se auto-restaurar para poder viver mais um tempo. E como é que a águia vai viver esse tempo de renovação? Como é que a águia vai viver esse tempo de restauração? Na pouca força que ela ainda tem, ela vai procurar a árvore mais alta possível e ela vai entrar num período de reclusão. A reclusão da águia é para nós um período de renúncia. A reclusão da águia é para nós um período de esconderijo, porque nós precisamos entender, assim como foi com o profeta Elias, nem todo esconderijo é lugar de fuga, nem todo esconderijo é para quem está buscando a morte, não. A caverna que Elias entra foi o lugar que ele procurou para se esconder. A caverna que ele encontra e que ele entra é o lugar que ele encontrou para dizer: acabou para mim, não tem mais jeito, que estou cansado. Mas aí o Senhor vai se apresentar para ele, vai mandar ele ir lá para o ribeiro de Querite, para fazer Elias entender: eu não tenho caverna para você, porque na caverna você se esconde, mas eu tenho Querite. E no Querite? No Querite eu te preservo, mas no Querite eu também entrego toda a provisão que você precisa. Alguém precisa entender: existem situações que você não tem que se entregar à fuga, você não tem que se entregar ao medo, você não tem que se entregar ao desespero, não. Caverna não é lugar para quem foi chamado, mas se é tempo em que Deus precisa da renúncia, da reclusão, do esconderijo, Ele te levará para um lugar de provisão para garantir: está escondido, mas está preservado, está escondido, mas tem provisão, está escondido, mas não está sendo levado à morte. Aleluia. A águia, ela se esconde, ninguém pode acompanhá-la, até porque nem todo mundo está preparado para ver ou viver o que a águia vai viver agora. E a águia parece que entende isso. Se vai um bando com ela para ver o período em que ela vai forçar, pastora, a própria renovação, alguém vai olhar para o processo e vai dizer: sinto muito, mas eu estou indo embora. Alguém vai observar o que ela está fazendo e vai dizer: não, isso aqui não dá para mim não. Josiane, o que a águia vai fazer no período da sua reclusão? Ela sabe que para ela voar ela precisa de penas. Só que as penas não podem estar envelhecidas, as penas precisam estar novas. Para que dê a ela a força dela alçar os voos mais altos possíveis. Porque você sabe, a águia é a única ave que consegue alcançar o voo mais alto da história de qualquer ave. E como que ela vai fazer para trocar as penas envelhecidas e receber penas novas? Ela vai causar o seu próprio processo. Com o bico envelhecido, ela começa a arrancar as suas próprias penas, uma a uma. Automaticamente entende-se que ela está causando dor no seu próprio corpo. Cada pena que sai é um pouco de sangue que sai junto. Cada pena que sai é um pouco de dor que ela sente no corpo, mas ela sabe: está doendo agora, mas é para minha própria renovação. Glória a Deus, aleluia. Está sangrando agora, mas é para me garantir a possibilidade de voltar a voar alto.
Está doendo agora. Alguém talvez lá embaixo está achando que eu morri, que eu não vou aparecer nunca mais, mas é necessário para que daqui cerca de 30, 60 dias eu possa me apresentar novamente, totalmente renovada e voando o mais alto que eu posso. Ela arranca todas as suas penas. Seu corpo certamente está manchado de sangue, está dolorido. Só que não para por aí. Porque a águia não basta apenas ter penas boas para voar. Ela precisa garantir a sua própria alimentação. Não tem ninguém que vai levar alimentação para a águia. Não, a águia não é o tipo de ave que é alimentada. A águia é o tipo de ave que auto se alimenta. E para ela poder se auto-alimentar, ela precisa pegar a sua presa. E a presa ela só consegue pegar pelo bico. Só que o bico está envelhecido. Aí dentro desse período de reclusão, como se não bastasse a dor do corpo, a águia também vai entrar numa espécie de jejum forçado. Porque no tronco da árvore que ela está escondida, a história diz que ela começa a bater o seu próprio bico. Até que ele se solte por completo. E ela vai ter que esperar ele nascer de novo para que ela possa voltar a se alimentar. Ô gente, se alguém vê a águia no estado que ela fica, é impossível olhar para ela e dizer, tem jeito. Glória! É impossível olhar para ela e dizer, daqui 30 dias ela vai aparecer diferente. É impossível que alguém olhe para a águia e disse, daqui 30 dias ela vai aparecer mais nova do que nunca. Não, ninguém acredita. É o nosso processo, é o processo do filho de Timeu. Aleluia. Ninguém consegue olhar para Bartimeu para dizer para ele, vai ser diferente. Não tem como alguém olhar para Bartimeu e dizer para ele, daqui uns dias ele vai enxergar. Não tem como alguém olhar para Bartimeu e dizer para ele nunca mais vai precisar da ajuda ou da esmola de ninguém. Pelo contrário, parece que Bartimeu está literalmente condenado à situação que Roma o colocou. Só que a mesma Roma que o colocou naquela situação de cego e mendigo, coloca uma capa sobre os seus ombros. E a capa leva o símbolo da águia. E parece que sem perceber, Roma está dizendo para ele, lhe arrancaram a visão. Lhe tiraram toda e qualquer possibilidade. Mas se você acreditar que é só um período, é só um processo, é só um tempo. Eclesiastes capítulo de número 3. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar e eu vou melhorar. Há tempo de reclusão e há tempo de aparecer. Há tempo de sofrer e há tempo de cantar. Há tempo de lamentar e também haverá tempo de testemunhar. Roma não tinha noção do que tinha colocado sobre os ombros de Bartimeu. E tirei os olhos, mas se você entender, é só um tempo, daqui a outro tempo, você se apresentará e ninguém mais reconhecerá o teu estado passado, porque os teus olhos se abrirão, você não vai mais depender do auxílio de ninguém e você terá a sua história contada para o resto da vida e da história. Isso é tão prova que mais de 2000 anos se passaram e eu estou aqui falando de Bartimeu para você. E eu só estou falando de Bartimeu para você porque literalmente ele viveu isso daqui. Eu estou cego, mas eu não estou morto. Eu estou cego, mas eu acredito na possibilidade de mudança na minha história. Aleluia. Todo dia Bartimeu está com a capa, alguém o ajuda a chegar ao lugar onde ele vai pedir esmolas. E eu acredito que antigamente era como nos dias atuais também. Se você passar todos os dias no mesmo lugar e no mesmo lugar tiver a mesma pessoa te pedindo a mesma coisa, vai chegar uma hora que você vai falar, não, já está de brincadeira, eu não vou dar mais. É normal, é ser humano. Ao mesmo tempo que o ser humano tem o coração aberto para dizer, vou ajudar daqui a pouco o ser humano. Não, não é possível, a mesma pessoa. A mesma causa, a mesma situação, no mesmo lugar, todo dia, no mesmo horário. O coração fecha, você não ajuda mais. Aí eu imagino que tinha dia que a caixinha de Bartimeu, se é que ele usava uma caixinha, estava cheia, transbordava. E ele sabia, vai ter provisão por uma semana inteira. Só que tinha dia que as pessoas olhavam e não ajudavam Bartimeu. Há um detalhe na história, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, que o lugar em que Bartimeu estava, o texto diz que ele ficava à beira do caminho. À beira do caminho, algumas pessoas entendem como alguém que está rejeitado, desprezado. De fato é. Só que na parte literal e teológica da história, à beira do caminho, Bartimeu estava de canto. Bartimeu ele não podia, Roma proibiu
qualquer pessoa que pudesse impedir a passagem de ficar no caminho. O caminho é mais ou menos isso, esse corredor da igreja. E a beira do caminho, a lateral onde vocês estão sentados. E Bartimeu está onde? Ele só pode ficar aonde? Na lateral. Não fique no caminho. E por que ele não pode ficar no caminho? Porque o lugar em que Bartimeu está é justamente o lugar onde passavam os festeiros. As pessoas que todos os anos iam para Jerusalém participar das festas que tinha lá. Agora você imagina, eu tenho total condição de participar da festa, eu estou bem, eu tenho saúde. É meu tempo de festejar, é meu tempo de me alegrar. E de repente eu me deparo com alguém no caminho que não pode festejar. E automaticamente vai me impedir de chegar com mais pressa no lugar que eu preciso. É mais ou menos isso. Se você não pode festejar, não impeça quem pode. Se você não pode se alegrar, não impeça quem pode. É o que estão dizendo para Bartimeu. Você nunca vai ser feliz, mas tem pessoas felizes que passam no caminho. Então, por favor, se você é infeliz, não fique no caminho. Bartimeu aceitou porque ele sabe, é um tempo. Aí ele fica à beira do caminho. Aí festa atrás de festa, as pessoas estão passando. As pessoas estão se alegrando. Como eu disse, tem dia que ele recebe muita coisa, tem dia que ele não recebe nada. Em dia de festa, dificilmente alguém vai parar para poder ter compaixão de alguém que está necessitado. Você está na euforia da alegria, você quer chegar na festa, você quer chegar no salão, você quer buscar roupa, você quer preparar o cabelo, você quer fazer a maquiagem. E automaticamente não nos atentamos a quem está necessitado ao nosso redor. Então eu me atenho a pensar que em dias de festas, em que aquela estrada era tomada por festeiros, talvez fossem os dias de maior decepção para Bartimeu. Porque ele quer participar da festa e não pode. E ele quer ter provisão e recebe pouco. Só tem um detalhe. A vida de ninguém ela é baseada somente naquilo que ela recebe de forma material. Porque um homem necessitado ele pode receber dinheiro todos os dias. Mas o dia em que ele recebe um abraço, ele com certeza vai dizer, aleluia, era tudo o que eu precisava. Aleluia. Um homem ele pode receber pão na mesa todos os dias. Mas o dia em que ele recebe a atenção, que vai mexer com a alma dele, ele vai dizer, se não tivesse pão e tivesse só a tua atenção, para mim já estava de bom tamanho. Talvez você já passou por esse dia em que você recebe muita coisa, mas tudo que você queria era chegar na igreja e ouvir Deus falar no pé do seu ouvido. E justamente naquele dia, o Senhor não fala. Você volta para casa frustrado, só que daí no outro dia, o Senhor prepara uma outra situação, fala contigo de uma forma totalmente peculiar e você diz, era exatamente isso que eu precisava. Glória, aleluia. Já veio naquele culto que nem chegou na hora da palavra ainda e você disse, se o culto terminasse agora, eu já voltava para minha casa com a alma satisfeita. É isso que eu estou te falando. Aleluia. Bartimeu precisa de palavra, ele não precisa só de pão. Aleluia. E o texto vai dizer que no belo dia, quando Jesus de Nazaré está passando na estrada, no caminho de Jericó, Bartimeu ele chama a atenção de Jesus. E ele chama a atenção de Jesus dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Quando eu parei nisso daqui, eu fui estudar, eu disse, tem um negócio diferente no texto. Bartimeu não viveu apenas de esmola. Bartimeu não viveu apenas da moeda que alguém colocava na sua caixinha. Em algum momento alguém parou para entregar para Bartimeu que a alma dele precisava. Josiane, como é que você prova para mim? Se você lê principalmente os evangelhos. Nem mesmo os discípulos de Jesus e nem mesmo os mais chegados, a saber Pedro, Tiago e João, chamavam Jesus de filho de Davi. Eles chamavam Jesus de mestre. Eles o chamavam de Senhor. Eles o chamavam de Rabi. Mas de filho de Davi? Ninguém. Se ninguém nunca chamou Jesus de filho de Davi, como é que logo o Bartimeu, o improvável, vai chamá-lo de uma forma tão diferente? Aleluia. E eu posso dizer de uma forma peculiar, e eu ainda vou dizer de uma forma tão íntima. Porque quando ele fala filho de Davi, ele está querendo dizer, eu te conheço não pelo que o Senhor faz. Glória. Porque quando a tua história chega aqui, ela chega dizendo que o Senhor curou cego. Aleluia. Quando o teu nome chega aqui, diz que o Senhor ressuscitou mortos. Quando o teu nome chega aqui, diz que o Senhor curou leprosos. Quando o teu nome chega aqui, diz que o Senhor fez o paralítico andar. Quando o teu nome chega aqui, diz que o Senhor também abriu a visão de outros cegos. Quando o teu nome chega aqui, chega dizendo que o Senhor destravou a língua do mudo. Quando o teu nome chega aqui, diz que o Senhor curou o homem da mão mirrada. Quando o teu nome chega aqui,
chegou a mim por aquilo que o Senhor é. E quem é o Senhor? Como é que apresentaram Jesus para Bartimeu? Pastor, eu imagino um dia que Bartimeu estava querendo dinheiro, precisava comer pão, e alguém senta do lado dele para dizer: meu filho, dinheiro eu não tenho, pão eu também não tenho, mas eu tenho o que pode mudar a tua história. O que? Quer ouvir? Quero. Eu conheço um homem. Glória. O nome dele é Jesus de Nazaré, e não foi lhe dado esse nome à toa. Esse nome lhe foi dado por ele ter sido o prometido. Lembra do profeta messiânico Isaías? É ele que é usado por Deus para começar a anunciar a vinda de Jesus, para anunciar a vinda do Messias. Isaías capítulo de número 35, ele vai profetizar dizendo para vocês saberem quando o Messias chegar, ele não vai realizar nada que seja comum do homem realizar, mas ele abrirá os olhos do cego, desobstruirá a língua do mudo, ele fará também o paralítico andar. Então eu sei que é Jesus que chegou, eu sei que o Senhor é o Messias, mas tem um detalhe: não me falaram daquilo que o Senhor faz apenas no corpo do homem, Aleluia. mas me falaram aquilo que o Senhor faz na alma. Glória. Me disseram que o Senhor é da linhagem de um homem chamado Davi. Davi era apenas um pastor de ovelhas, só que ele foi escolhido pelo Senhor para ser o sucessor rei de Israel depois de Saul. Davi até então era chamado do homem segundo o coração de Deus, e todo mundo acreditava que ser segundo o coração de Deus era ser o homem perfeito, era ser o homem mais amável, era ser o homem mais pacífico. Todo mundo acreditou que ser o homem segundo o coração de Deus era ser alguém que nunca erra, é ser alguém que nunca vacila, é ser alguém que nunca escorrega, até o dia que o rei Davi, agora não pastor mais, mas agora o rei Davi, ele olha para uma mulher chamada Batseba e ele diz: eu quero essa mulher. E ele, por ser rei, ele acha que pode todas as coisas, então ele vai passar de todos os limites possíveis, ele vai encarar todas as consequências. Ele fica com Batseba, Batseba vai engravidar, e ele quer tanto se casar com Batseba que ele precisa resolver um problema. E qual é o problema? Batseba era casada. Urias, o marido dela, estava no campo de batalha. E Davi falou: ele vai chegar, ele vai descansar por um tempo e depois tem outra guerra, eu já sei como resolver o problema. Como é que eu vou resolver o problema? Vou cometer um homicídio. É Davi que vai usar a espada? Não, mas ele vai preparar o cenário. Põe Urias na frente da batalha, porque Davi sabe, ele é guerreiro, mas ele é fraco. Ele é guerreiro, mas o exército que está vindo contra nós, ele não vai suportar e ele vai morrer. O homem, segundo o coração de Deus, além de se deitar com uma mulher que não devia, agora comete um homicídio para poder esconder o erro que ele havia cometido. Me disseram que o Senhor é da linhagem desse homem, que além de ter deitado com uma mulher que não podia, e que além de ter cometido um homicídio na sua história, no período do seu reinado, ele também era um homem preconceituoso. Davi detestava cegos e aleijados. Todas as vezes que chegavam no portão do palácio e diziam para ele: o cego veio conversar, ele dizia: mata o cego. Quando diziam para ele: um aleijado veio conversar, mate o aleijado. Porque Davi era preconceituoso, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Aí eu aprendo que quando se trata de um homem segundo o coração de Deus, não é um homem que é perfeito. Não, o homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra. O homem segundo o coração de Deus não é aquele que faz tudo nos mínimos detalhes perfeito. Mas um homem segundo o coração de Deus é o mesmo Davi, que sabendo que estava errado, mas no dia que Deus decidiu levantar o seu profeta, ele faz a oração do Salmo de número 51, purifica-me com sopo, e depois ele faz um pedido para Deus: não me lances fora da tua presença e nem aparte de mim o teu Espírito Santo. O homem segundo o coração de Deus não é o que não erra, mas o homem segundo o coração de Deus é aquele que, reconhecendo que errou, ele recalcula a rota, ele vem para o altar e ele diz: pequei, eu errei, eu falei, mas estou aqui para te dizer: sou dependente do teu perdão e da tua misericórdia. Purifica-me, Senhor. Será que tem alguém aqui essa manhã que pode entender isso? O Senhor não está procurando perfeito,
linhagem. E quando eu comecei a ouvir que o Senhor veio dessa linhagem, eu falei, é impossível que esse homem seja bom. É impossível que esse homem seja tão agradável assim. Olha de onde ele veio. Raabe, a prostituta, faz parte da mesma linhagem que o Senhor. Me contaram toda a sua história. Só que quando chegaram na parte do profeta messiânico, eu consegui entender. O Senhor veio da linhagem de Davi, mas não significa que o Senhor é como Davi. O Senhor veio de uma linhagem totalmente segundo a ótica humana, uma linhagem totalmente desprezível, mas o Senhor veio justamente para nos fazer entender. Eu pego o que é desprezível para torná-lo aprazível. Eu pego aquilo que ninguém ama para tornar amável. Eu pego aquilo que ninguém dá nada e coloco todo o meu valor. Alguém lembra do que disse Paulo? Deus deposita os seus tesouros, não é em vaso de ouro, não é em vaso de prata, não é em vaso de bronze, mas é em vaso de barro. Eu sinto Jesus aqui esta manhã e Ele está dizendo para nós, independente do que aconteceu na tua história, na tua vida, da tua falha, da tua fraqueza, eu coloquei valor em você. Aleluia. Aleluia. Aí eu comecei a entender, o Senhor veio dessa linhagem justamente para me fazer entender que o Davi que era bagunçado, o Senhor falou, eu conserto. Que o Davi que era preconceituoso, o Senhor diz, eu mudo o coração dele. Tanto mudou, que num belo dia, Davi precisa se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. Lembra da história? Se eu morrer, você cuida da minha família e vice-versa. Tá bom, quem morreu primeiro? Jonatas. Até o dia que Davi se lembra da aliança que fez. Eu preciso procurar saber se não restou ninguém da família de Saul, da família de Jonatas, porque eu prometi que eu iria honrar. Vão atrás. Aí Ziba vai atrás e ele vai dizer, tem um. O nome dele é Mefibosete. E não vai ser bom não. Eu acho que não vai ser o tipo de gente que o Senhor vai querer honrar. E por que eu não iria querer honrar? Porque ele é aleijado. Aleluia. E não é de um pé não, são logo dos dois. Aí vem Davi, prepara a mesa. E eu amo falar da mesa, principalmente dentro da linha teológica. Porque a mesa, quando se trata da mesa de Deus, ela nunca vem uma mesa crua. E eu não falo de crua pelo que tem em cima de alimentos. Eu falo daquilo que vem em cima, que cobre. A mesa de Deus, ela é assim. Senta na mesa de Deus o aleijado. Mefibosete sentou. Só que na mesa de Davi, a mesa de Davi não ficava crua. Vou usar uma expressão bem chula aqui, me entenda, por favor. A mesa de Davi não estava pelada, a mesa de Davi estava forrada. E a toalha que cobria a mesa de Davi era a mesma que cobria a imperfeição de Mefibosete. Deixa eu pregar para você, a mesa do céu está estendida aqui essa manhã. Eu sinto Jesus aqui, eu vou dizer de novo. A mesa do céu está estendida aqui essa manhã. E Ele está dizendo, pode vir com a imperfeição que você tiver. A mesa não está crua, a mesa não está pelada. A mesa tem a toalha da graça que encobre. Mas calma, Ele veio para encobrir? Não, Ele veio para purificar. Só que na mesa, quando Ele estende a toalha, é para que ninguém observe a tua imperfeição, mas entenda que é momento de adoração. Nosso pastor disse aqui, logo no início, nós estamos aqui essa manhã para adorar. E tem uma coisa que normalmente o adversário da nossa alma quer nos impedir de prestar o nosso culto. E o que é? Lançar no nosso rosto a nossa falha. Lançar em nosso rosto a nossa imperfeição. Lançar em nosso rosto o que cometemos há dias atrás. Mas eu vim dizer para você, independente do que aconteceu na tua história até o segundo passado, a toalha da graça está dizendo, senta na mesa. Senta na mesa. Senta na mesa. Aleluia. Aí Bartimeu está dizendo, eu te conheço, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Por quem o Senhor é. Veio de uma linhagem toda bagunçada para mostrar para nós, eu conserto, eu arrumo, eu limpo, eu purifico. E é por isso que não dá para eu te chamar de mestre. É por isso que não dá para eu te chamar de senhor. É por isso que não dá para eu te chamar apenas de Rabi. Eu preciso te chamar de filho de Davi. Amém. Em outras palavras, Bartimeu está dizendo, do mesmo jeito que o Senhor consertou a vida dele, conserta a minha. Do mesmo jeito que o Senhor mudou a história dele, muda a minha. Do mesmo jeito que o Senhor transformou a história de todo mundo que é da sua linhagem, que ninguém prestava, transforma também a minha. Aleluia. Oh, glória.
Glória. Aí o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que nesse dia aqui, que Bartimeu clama a Jesus que está passando, fazendo essa oração, filho de Davi, é também um dia em que o povo está indo para Jerusalém. Vai ter festa lá em Jerusalém. Ele continua à beira do caminho. Jesus está passando no meio dos festeiros, porque ele também está indo para a festa. Só tem um detalhe: Jesus não estava indo somente para a festa. A história vai dizer que terminando aquela festa em que eles estavam indo para participar, Jesus não voltaria mais para Jericó. Não. Os festeiros voltariam. Jesus não. E por que Jesus não voltaria? Inclusive, é exatamente por essa razão que você vai encontrar na Bíblia um evangelista dizendo que ele entrou, porém Marcos está dizendo que ele saiu. Porque ele entra e alguém precisa dizer que ele sai porque ele não voltará. Aleluia. E por que ele não voltará? Porque dias depois daquela festa, o nosso Jesus já estaria lá no Getsemane, orando, Aleluia. sendo entregue por Judas através de um beijo. Aleluia. Depois ele já estaria sendo levado ao sinédrio para ser julgado por uma multidão. E pasmem, a multidão que estava julgando Jesus era a multidão de cego que ele curou, de aleijado que ele curou, de paralítico que ele curou, de mortos que ele ressuscitou. Estou falando de gente que sabia quem ele era e foi beneficiado pelo seu poder e misericórdia. Mas quando é apresentado Jesus e Barrabás, aquela multidão estaria gritando: solte Barrabás e crucifica Jesus. Ele não voltaria para Jericó. Ia terminar a festa e Jesus já ia começar a viver o propósito pelo qual ele veio na terra. E qual era? Morrer. Louvado seja Deus. Para que eu e você pudesse estar aqui hoje adorando a Ele. Mas calma. Louvado seja Deus. Se Jesus está indo para a festa, da festa ele vai morrer e ele não vai voltar, eu parei tudo para pensar. Bartimeu não tem ideia, mas ele decidiu clamar com intensidade e com persistência, como se fosse a sua única oportunidade. Aleluia. Eu amo pensar nisso daqui, Louvado porque Bartimeu poderia ter clamado por um tempo, e quando alguém começasse a reclamar do seu grito, quando alguém quisesse o fazer acreditar que Jesus não iria parar, porque nós temos um detalhe aqui no texto. Quem chama Jesus de filho de Davi é Bartimeu. Os homens que estão cercando Jesus, que estão indo para a festa, o conhecem apenas como mestre. Talvez dentre eles alguém conhecer a história de Davi, o rei preconceituoso, e alguém também sabe, esse Jesus também é rei. Então na cabeça de alguém, Jesus também seria mais um rei que não iria dar a mínima para aquele cego. E é por isso talvez que pedem para Bartimeu: se cale, não grite, ele não vai te ouvir. E Bartimeu poderia simplesmente engolir o grito, continuar aceitando a capa e continuar recebendo esmola. Aleluia. Só que Bartimeu sabe quem ele está chamando. Bartimeu sabe por quem ele está clamando. E eu acredito que na mente e no coração de Bartimeu, eu não sei quando ele vai morrer, mas eu sei que ele vai. Ele está indo para a festa e eu não sei se ele volta. Mas já que ele ainda está aqui, deixa eu aproveitar essa como se fosse a última oportunidade da minha história. O nosso pastor também disse: Jesus Cristo está voltando. Eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu já ouvi as pessoas dizerem: Jesus está voltando. Mas era uma palavra que parecia muito distante. Eu mesmo pensava: eu acho que eu não vivo o arrebatamento. Eu pensava: eu acho que eu não vou viver metade das profecias do Apocalipse. Mas hoje, com a idade que eu tenho, eu olho para o cenário que o mundo está e eu só consigo ter uma certeza: se com 8 anos parecia que estava distante a promessa da sua vinda, hoje, para mim, parece que ele está se preparando para voltar agora. O cenário do mundo não é outro senão Jesus está voltando. A mensagem do cenário atual do mundo não é outro senão Jesus está voltando. Só tem um detalhe, pastor: ele ainda não voltou. Não. Glória a Deus. Ele ainda não voltou. Eu estou aqui, eu estou pregando, você está dando glória a Deus, ele ainda não voltou. Aleluia. Só que sabe qual é o problema da igreja?
um culto hoje, agora vai vir só daqui 15 dias. Tudo isso porque nos acostumamos com o culto, se tornou algo normal. Ontem eu fui na igreja de uma amiga minha, ela me chamou para ir no congresso. E eu falei, eu vou lá, vou receber a palavra de Deus. E ela me abraçou, só que ela disse assim, eu te chamei para você cantar. Você não vai pregar, mas é uma agenda do mesmo jeito, palavras dela. Então você vai cantar. E ela me abraçou. E ela disse para mim que não seja só mais uma agenda. Que seja o sentimento de último culto. Aleluia. Aleluia. Oxalá se o Espírito Santo hoje convencesse os nossos corações para entendermos que amanhã poderemos não ter a oportunidade de estar aqui. E entendendo isso, entregar o nosso culto hoje como se fosse o último. Tem hino da cantora Damares, eu cantei muito a minha infância e adolescência toda. Pode ser hoje o seu último culto, então adore. Pode ser hoje a última vez que vocês cantam no coral, então adore. Pode ser hoje a minha última pregação, então eu preciso pregar como se fosse a minha última oportunidade. E eu vou melhorar. Pode ser hoje a última vez que você vai poder entrar nesse templo. Então se você tem mão para levantar, levanta, entrega palavras de adoração para Ele. Diga que você ama, diga que você é dependente, diga que você precisa da graça, diga que você precisa da misericórdia. Eu não sei se Ele volta, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não sei se amanhã vai ter culto, mas eu sei que hoje Ele está aqui. Aleluia! Aleluia. Oh, glória, Senhor. Aleluia! Aleluia. Bartimeu, ele clama a Jesus como se fosse a sua última oportunidade. Para de gritar, filho de Davi. Ele não vai te ouvir, filho de Davi. E para surpresa de todo mundo, Jesus parou. Talvez a multidão acreditasse que ele estava parando para poder anunciar a festa. Talvez a multidão acreditasse que ele estava parando para conversar com a própria multidão. Só que cercado de uma multidão, ele vai dizer, chama ele. Jesus não parou por um grupo, Jesus parou por um homem. Jesus não parou por uma multidão de gente, Jesus parou por causa de um homem. E é interessante porque se você for ler a Bíblia, nos evangelhos, no período em que Jesus, como Deus já está no exercício do seu ministério, você nunca vai encontrar Jesus parando para atender uma multidão. Ele está sempre cercado de uma grande multidão, mas vai para a Bíblia. Quando a mulher do fluxo de sangue toca ele, a Bíblia diz que ela precisou romper uma multidão, ela rompe a multidão, ela toca em Jesus, Jesus para, e ele vai responder quem? A multidão ou a mulher? A mulher, porque Jesus nunca parou para falar com a multidão, ele sempre parou por uma pessoa. Ô Josiane, calma aí, é indiferença que Jesus faz. Jesus não gosta da multidão, é por isso que ele fala com o Senhor, não é isso. Não é que Jesus faz diferença, não é que Jesus faz acepção. É que no meio da multidão somente um tinha realmente a intenção de atrair a atenção de Jesus. Jesus está nos dando oportunidade, o culto ainda não acabou. Nós não estamos numa grande multidão, mas nós estamos um número considerável de pessoas aqui. E quem saiba não será por sua causa que Jesus vai parar essa manhã. Quem sabe não será para atender a sua necessidade que Jesus vai parar essa manhã. Só tem um detalhe, Jesus não para atender curioso. Jesus para atender necessitado. Jesus não para atender quem vai sair dizendo o que ele fez. Jesus para atender quem veio entregar a ele culto de louvor e adoração por aquilo que ele é. O Senhor pode fazer, mas eu não vim procurar a tua mão, eu vim procurar os teus pés. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. Chama ele. Aleluia. Aí quando chamaram Bartimeu, a Bíblia diz que ele lançou de si a capa. Aí vamos lá para o começo. Se a capa é uma legalidade que o moço tem para poder pedir esmola, e ele não sabe o que vai acontecer, e ele ouve Jesus chamá-lo, a lógica seria ele manter a capa, ouvir o que Jesus tem para falar. Se Jesus curar, arranca a capa. E se Jesus não curar, ele continua com ela, garantindo a legalidade de pedir esmola, sim ou não? Acontece que Bartimeu não estava tentando o milagre. Glórias a Jesus. Bartimeu não queria saber se ia dar certo ou não. Aleluia. Bartimeu não estava clamando Jesus somente pelo poder que ele tinha de lhe dar olhos novamente, de lhe dar visão novamente. Bartimeu clamou a Jesus por aquilo que ele era. Amém. E por aquilo que ele é mais ou menos assim.
O Senhor curando ou não, o Senhor é Deus. Eu não quero mais isso daqui. Quando Bartimeu lança a mão da capa, ele não está dizendo eu não quero ajuda. Quando ele lança a mão da capa, ele está dizendo eu estou cansado de ser preso. Eu estou cansado de ser escravo. Eu estou cansado de decidirem o que vai acontecer na minha vida. Estou cansado de decidirem como vai ser a minha história. Eu não fico mais na mão de Roma. Hoje eu me entrego totalmente aos cuidados do Senhor. Eu não fico mais na mão do império, na mão do governo. Hoje eu me entrego completamente na sua mão. Se o Senhor me curar, eu estou sem capa. E se o Senhor não curar, eu vou continuar sem a capa do mesmo jeito. Pode levantar a mão? Levanta a mão em nome de Jesus e receba a palavra. Hoje o céu preparou esta manhã para dizer acerca do coração, da vida e da história de alguém. Abra a mão da capa hoje. Você não precisa de A, você não precisa de B, você precisa dele. Você não precisa mais se submeter à humilhação de ninguém. Você é dependente dele. Jesus é a provisão que você precisa. Jesus é o milagre que você precisa. Jesus é a cura que você precisa. Jesus é a salvação que tua casa precisa. Jesus é a libertação que tua casa precisa. Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou água, eu sou pão, eu sou força, sou refúgio, sou fortaleza, sou socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou Jeová Rapha, o Deus que cura. Jeová Jireh, eu sou Jeová Shalom, Jeová Sabaó, Jeová Eloí, Jeová Shammah. Ele está dizendo, eu sou o que você precisa. Abra a mão da capa hoje. Abra a mão da capa hoje e entrega a tua vida, a tua casa, a tua família, todos os meus cuidados. Ele é o que você precisa. Levaram Bartimeu até Jesus. Imagina os homens. Levanta, tem bom ânimo, ele te chama. Quem estava mandando ele se calar agora está dizendo tem bom ânimo. Consegue entender? Quando você entende a quem você está clamando, até quem não entende vai te dizer tem bom ânimo. Aleluia. Quando eu tive um acidente, eu não sei se eu falei isso daqui a última vez que eu vim. A minha irmã, ela é de uma outra religião, né? E um dia ela chegou em casa e ela falou pra mim, e cadê a igreja? E eu falei, ela não quer saber da igreja. Aí eu me lembrei do Salmo de Davi, os meus inimigos me perguntam a ter respeito, onde está o Senhor? E eu disse, ela quer saber onde está o Senhor. A minha casa quer saber onde está o Senhor. E o Senhor chegou lá na minha casa. O Senhor restaurou minha saúde, o Senhor proveu tudo que a gente precisava. E hoje lá na minha casa não se fala outra coisa. O dia que eu falto no culto, José, não tem culto hoje? Ora lá por mim, ora lá por nós, pede oração. Porque até quem não acredita, Aleluia. quando entender que você não desiste de clamar por quem é o que você precisa, até esses vão ter que dizer para você, tem bom ânimo. A salvação do Senhor chegará na tua casa, insista, tem bom ânimo. A libertação do Senhor chegará sobre a tua parentela, insista no clamor, tem bom ânimo. A porta se abrirá diante de você, insista em bater nela, tenha bom ânimo. O Senhor parou aqui nessa manhã, nessa Jericó, para dizer para você, hoje eu estou te tirando da beira do caminho, da lateral, e estou te colocando no caminho. Você vai enxergar, você vai viver, você vai testemunhar, você vai se alegrar. E a partir de hoje, na tua vida que não tinha festa, Ele está dizendo, começará a haver motivos para você festejar. O Senhor vai te tirar da Jericó, um lugar de dependência,